Abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3. Eu vou procurar ser bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração para a tua vida nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar e não é demagogia, não é história de pastor. Eu sou pastor apacentador e aquilo que o pastor Jacques falou aqui é uma verdade. Quando nós pastoreamos, a gente acaba tendo um zelo pelo altar muito grande, porque a gente sabe o que é cuidar de ovelhas, sabe o que é tirar carrapicho, dar alimento, e realmente a gente se torna um pouco enjoado com isso. Então eu sou pastor de igreja, então estou aqui preocupado, meu irmão, de, contar aqui história. Eu vim aqui para te entregar um recado da parte de Deus. 3 pessoas, vai ficar legal. Eu vim aqui para te entregar um recado da parte de Deus. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala, sim ou não? Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Você achou, sim ou não? Parabéns aí, pastor Jacques, pastor Lidiane, toda a equipe de voluntários. Gente, cheguei ali, o irmão me identificou, irmão, acho que ele identificou pela barba. Apóstolo, calma aí, não, vem cá. Você tira o cone lá, para ali o carro ali, vem de ré, rapaz. Que isso, me deixou constrangido, meu Deus. Cada vez que eu venho aqui tem algo novo, parabéns, vocês estão de parabéns. Você falou para não botar o cronômetro, desobedeceram, botaram aqui. Estou brincando, estou mexendo, pode deixar, eu também tenho lá na igreja. O pastor falou assim, ó, pode ficar à vontade, isso é um perigo na mão de quem prega, irmão. Isso é um perigo. Mas eu vou ser obediente àquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Você achou o segundo livro de Reis, capítulo 3, sim ou não? Versículo de número 17. Então vamos ler a partir do versículo 15, para a gente ter uma compreensão melhor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedra todos os bons campos. Verso 20: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E a terra se encheu de água. Você diz amém por isso? Eu vou parar por aqui, deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo depois. Feche seus olhos, não a sua Bíblia, vamos orar com a permissão do digno pastor. Peça ao Senhor para falar contigo nessa noite, como Ele já tem falado aqui todos os cultos. Peça para que o Espírito Santo fale com você de uma forma que mude algo dentro de você, que você saia daqui hoje com uma fé tão extraordinária, capaz de desbravar coisas extraordinárias que Deus tem preparado para a tua vida. Senhor, nós te damos graça nessa noite, Senhor, pela tua presença neste lugar. Te damos graça, Senhor, por este local, por esta igreja, por esse povo amado, por essa igreja vibrante, apaixonante, por essa liderança contagiante. Te damos graça sobretudo pela tua palavra, Senhor. Pai, fale conosco nesta noite, ó Deus, e não nos entretenha. Transforma-nos pelo poder da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra seja o norte para a vida de alguém, que seja a bússola, Senhor amado, teu filho, tua filha,
que saiu de casa, meu Deus, pedindo, ó Deus, uma resposta, uma direção, o que fazer, como fazer, nesse tempo de crise, nesse tempo de situação que de repente está vivendo, o milagre que precisa, uma porta, meu Deus, Senhor, nesta noite nós te pedimos, que a porta da revelação da Tua palavra esteja aberta neste lugar, Senhor, e que todos os demônios que forem enviados para este lugar para atrapalhar, para impedir que essa pessoa receba de Ti, ouça a Tua palavra e não compreenda aquilo que Tu queres falar, ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, pelo poder e autoridade deste nome, que está acima de todo nome, nós damos ordem agora, em nome de Jesus, que bata em retirada e que este lugar seja cheio pela Tua glória, Senhor, nós declaramos aqui no nome de Jesus, cerca este lugar, Senhor, e abençoe cada vida que fez esse sacrifício para estar aqui hoje, adorando e glorificando o Teu nome, oramos no nome do Senhor Jesus. Queridos, o texto que nós lemos, ele não é um texto muito desconhecido, é um texto que talvez não é tão conhecido por alguns, mas já é bem conhecido por outros. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, narra a história de um dos filhos, ou do filho do rei Acabe. Rei Acabe foi um rei muito histórico, porque ele foi um rei muito mau. Ele casou com a rainha Jezabel, uma mulher que era uma personificação do mal. Acabe morre, e o seu filho Jorão vai reinar em seu lugar. Quando Jorão assume, nesse tempo, Israel estava dominando muitas regiões por perto. Uma delas era a região de Moabe. O rei de Moabe, que se chamava Mesa, ele, aproveitando o momento de fragilidade, de troca do reino, ele decide então parar de pagar o imposto que o pai de Jorão, Acabe, havia colocado sobre eles. Eu estou explicando um pouquinho o contexto para quem não está familiarizado entender. E a Bíblia diz então que agora Jorão ele se vê diante de duas situações: ou ele aceita o que o rei dos Moabitas está impondo e passa fraqueza, dando a ele a oportunidade de mais à frente fazer coisas piores, ou ele toma uma atitude, uma coragem e vai lutar por aquilo e pelo legado e reinado que seu pai havia deixado. Jorão então ele se enche de coragem, e então ele manda recado para Josafá, que era o seu irmão. Nesse tempo Israel, o reino era dividido, o reino do norte, o reino do sul. Reino do norte, capital Samaria, cujo rei era Jorão. Reino do sul, capital, que era Jerusalém. E Josafá era rei desse tempo, desse reinado, do sul. Eles eram os irmãos, e eles falam: Josafá, vai comigo à guerra. E ele disse: vamos à guerra. Jorão, como não tinha experiência, fala assim: mas por que caminho iremos? Josafá diz assim: vamos pelo caminho do deserto, vamos pelo deserto de Edom. Jorão então ele atende aquilo que Josafá está falando e diz: então vamos, porque vamos segundo aquilo que você está falando. E a Bíblia diz que eles aparelham o exército e agora eles vão para a guerra. Josafá estrategicamente vai pelo deserto de Edom, porque Edom nesse tempo também era sitiado por Judá. E então ele vai se aliar com Edom, porque Edom também tinha que fazer o que Josafá queria. E agora vão 3 reis para a guerra. Eles fazem um projeto, eles fazem toda a arquitetação, eles fazem todo o percurso. Ninguém vai para a guerra sem se preparar, ninguém vai para a guerra sem fazer cálculos, ninguém vai para a guerra sem poder montar estratégia. Eles montam toda a estratégia, eles montam todo o plano e agora eles vão para a guerra. Só que eles fazem aparentemente tudo certo, mas naquele dia ou naqueles dias, naquele tempo, parece que as coisas não vão dar muito certo. Porque a Bíblia vai dizer que eles caminham o caminho de 7 dias. Quantos dias, irmãos? 7 dias, e durante 7 dias eles caminham, mas acaba a água. Perceba que numa guerra, no deserto,
A geografia que eles estão é deserto, e num deserto, se você faltar comida, você consegue sustentar por alguns dias, mas se faltar água, não tem solução, é morte na certa. Só que agora eles estão numa encruzilhada, entre aspas, o que eu vou te dizer. Por quê? Porque eles estão numa situação difícil, porque não dá para seguir caminho, porque já tem 7 dias de viagem, porque vai morrer de sede, animais estão morrendo, soldados estão fracos. Mas agora também não dá para retroceder, porque são 7 caminhos já que eles caminharam, não dá para voltar 7 dias atrás. Então agora bate o desespero. Jorão então agora ele diz assim: o Senhor nos trouxe para esse deserto para nos matar. Perceba que antes deles saírem para a guerra, eles não perguntaram para Deus se Deus, qual era a direção. Ele perguntou para Josafá, mas agora, quando o deserto revela os seus perigos, ele vai dizer que Deus havia colocado lá. É porque na verdade ele tomou a decisão e a decisão estava errada, e ele quer colocar nas contas de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora Josafá, ele vai dizer assim: não há aqui neste lugar alguém, algum profeta do Senhor para que a gente possa consultá-lo? Alguém que está no meio do exército vai dizer assim: meu Senhor, aqui está, como quem diz, está aqui por perto Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. E ele diz assim, porque ele deitava água nas mãos de Elias. Quando o moço diz assim, ele deitava água nas mãos de Elias, na mesma hora, você pode acompanhar o texto, o rei Josafá vai dizer assim: vamos ouvi-lo, porque a palavra de Deus está com ele. Josafá não queria mais saber o currículo dele. Quando disse, era servo de Elias e deitava água nas mãos dele, ele disse, Deus está com ele. Porque isso vai nos ensinar que a quem você serve respalda o seu ministério. Então, quando ele servia, ele disse, opa, serviu Elias? Se ele serviu Elias, então ele tem alguma coisa para poder falar com a gente. Porque geralmente, quando você gasta tempo servindo alguém, o dia que você parar para falar, eles vão procurar a sua história e vão saber quem realmente você é. Eles vão falar assim, olha, então vamos ouvi-lo. Só que interessante é que o que o moço vai dizer é, Eliseu está aqui. E qual é o contexto deles? Estão morrendo, está com seca, tem sede. Agora, o mesmo lugar que é um lugar de seca para um exército, é um lugar de habitação para um profeta. Eu vou repetir, o mesmo lugar que tem um exército que está morrendo, a Bíblia diz que o profeta estava vivendo. Eu vou repetir porque você está começando a entender. O mesmo lugar que o exército estava morrendo de sede, a Bíblia diz que o profeta estava vivendo e não estava reclamando. Por quê? Porque não tem a ver com a geografia, tem a ver com o propósito na vida de quem está lá. Porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com quem está no lugar. Não tem a ver com o lugar que você está, tem a ver com a palavra de Deus que foi empenhada sobre a sua vida. É mais ou menos assim, tá? Os pastores de Abraão e os pastores de Ló brigando. E aí Abraão chega para Ló e fala assim, meu sobrinho, tu é carne da minha carne, sangue do meu sangue, escolhe para onde você quiser ir aqui. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí o sobrinho fala, tio, tem certeza? As Campinas do Jordão está aqui, filho, pode ir. Você quer ir para lá? Pode ir. Mas do outro lado é deserto. É como se Abraão estivesse dizendo para ele, filho, nunca foi sobre o lugar. Não é o lugar que me abençoa, sou eu que abençoo o lugar. Não é o deserto, sabe? Não sou eu que preciso dessa terra, é essa terra que precisa de mim. Porque quando eu saí de lá, Deus falou, aonde tu fores eu te abençoarei, e aonde colocares a planta do teu pé eu te darei. Era ele dizendo, não filho, você não está entendendo, a promessa está sobre mim, não está sobre o ambiente. Vira para alguém que está do teu lado e diz, a promessa está sobre você, não está sobre o local. Essa terra que talvez tem muita gente dizendo é terra de morte, mas se foi Deus que te plantou, pode ter certeza, vai viver e vai frutificar, porque não é sobre o lugar, é sobre quem te colocou e sobre quem te respalda. Aleluia!
Alguém vai dizendo assim: ah, eu vim de lá, ó, aquela empresa, ó, aquele quintal, ó, não abre não, porque eu abri, eu tentei, quebrei. Alguém vai dizer: ó, não casa não, porque eu casei, não deu certo. Aí para, nunca foi sobre o local, sempre foi sem quem te respaldou e quem te colocou. Porque alguém pode ter quebrado 10 vezes, mas se Deus falou com você e há uma promessa sobre a tua vida, pode ficar tranquilo, pode ser o que acontecer, aquele que te chamou garante, aquele que te chamou, aleluia, ele te sustenta, ele provê. O GPS de Deus não quebra, a unção de Deus não erra endereço, Deus não erra a cabeça. Ah, meu irmão, você precisa entender isso. O profeta diz, ele brinca com Jorão e diz: se não fosse a presença de Josafá aqui, eu não olharia para você, porque isso nos ensina sobre as conexões que nós fazemos na nossa vida. Parênteses, cuidado com as suas conexões, porque elas podem decidir nos seus dias de deserto qual é o sinal e qual é o final daquilo que vai acontecer. Porque tem conexão que no dia do deserto, quem olhar para ela vai dizer: cara, eu até te ajudaria, mas com essa conexão aí não dá. Mas a sorte de Jorão é que ele chamou um cara que ele era temente a Deus e que ainda tinha respaldo no céu. E quando o profeta olha para Jorão, diz: para você eu não olho, mas quando olha para Josafá, fala: mas aquele ali tem crédito na eternidade. Olha, não vou orar por causa de você, mas por causa dele eu vou orar pela tua vida. Cuidado com quem você faz conexões nos desertos da sua vida, porque pode te responder muita coisa. E ele diz: vamos fazer o seguinte, traga um profeta, um tangedor. Como? Profeta, a gente precisa de uma direção. Tá, você precisa de uma direção e eu preciso de alguém que tanja, alguém que toque, alguém que atraia a presença. É a Bíblia nos ensinando que existem respostas que você nunca vai conseguir aqui. Você primeiro precisa mover lá em cima para que ela chegue aqui. Trazem um moço, eu estou adiantando porque esse não é o foco daquilo que eu quero te falar. Há uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu preciso que você entenda esse contexto. Deus chama o moço e o moço vem, e a Bíblia não diz qual é a melodia que ele toca. A Bíblia não diz qual é a canção que ele toca, qual é a nota. Não sei, eu não sou músico, não sei como é que é. Não sei. Eu sei que quando o moço começa a tocar, algo mexe na eternidade. Quando ele começa a tanger, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta. E quando a mão do Senhor veio sobre o profeta, a palavra de Deus para aqueles 3 reis foi o texto que nós lemos. Porque assim diz o Senhor. Obrigado, querido. E a palavra do profeta a palavra de Deus para a vida daqueles homens foi, versículo de número 16: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. O que Deus está dizendo para eles é: faz nesse vale muitas covas, valas, cavem neste vale, façam muitas covas. Deus falou o número de covas, sim ou não? Alguém está comigo aqui nessa noite? Deus falou a quantidade de covas, Deus falou o tamanho da cova, Deus deu o diâmetro, a medida? Não, Deus falou: fazei as covas, porque eu vou enviar a água que vai encher este vale. Então Deus está dizendo o seguinte: fazer vir água, fazer vir a provisão é comigo, fazer a cova é com vocês, porque a bênção eu mando, administrar é contigo. Deus está dizendo: eu vou faz cova. Quando Deus fala faz cova,
Só que Deus manda eles fazerem cova. E eles estão fazendo cova, meu irmão, no vale. Eles estão fazendo cova, não é num tempo chuvoso igual agora. Eles estão fazendo num lugar ermo, num lugar quente, num dia que não tem chuva, que não tem nada. E para piorar, Deus fala, e vai encher de água, e não tem chuva, não tem vento. Deus não manda limitar o tamanho da cova, e também Deus não manda limitar a quantidade, porque o nível do tamanho e da quantidade vai do nível da fé de quem recebeu a palavra. Eu vou repetir, porque o que vai determinar o tamanho da cova é o nível da fé de quem recebeu a direção que Deus deu. Porque tem gente, pastor Jaque, pastora Lidiane, imagino eu, conjectura minha, tá? Deus mandou fazer cova. Deus mandou fazer cova. Eu já estou cansado nesse deserto, uma lua, e ele falou ainda que não vai chover. Eu imagino o outro fazendo a cova. Quem já jogou búlica, boleba de gulho? Já. Garotada hoje em dia não sabe mais o que é isso, né? E olha que nós não somos tão antigos assim não, dá para ver de longe que a gente não é velho. Meu irmão, eu imagino os camaradas sem fé cavando uma bulicazinha. Eu imagino o outro fazendo uma meia boca assim, um baldezinho para poder enganar. Eu imagino uns caras meio doidos assim, igual o pastor Jaque dizendo, é para fazer cova? Já estou no deserto mesmo, calma aí. Já que é para fazer cova, vamos fazer logo uma piscina aqui nesse negócio aqui logo aqui, calma aí. Você entende isso? Espera que você vai entender o que eu estou te dizendo. Espera que você vai entender. Eles começam a cavar a cova. Bom, é o que está explícito no texto, e implícito também. Você vai ver isso mais à frente. Deus dá a palavra e fala, fazei covas. Só tem uma coisa, Deus fala assim, agora, faz a cova, mas não olha para o tempo, porque você não vai ver chuva, não tem vento e não tem nuvem. Aí eu te pergunto, eu falei, Senhor, calma aí, mas por que o Senhor fez questão de falar isso? E aí, analisando o texto, eu percebi que Deus estava falando isso para Jorão. Lembra que Jorão, eu falei que é filho de Acabe? Se você voltar alguns capítulos, no primeiro livro dos reis, lembra que o profeta Elias, o mentor do profeta Eliseu, também viveu um tempo assim? 3 anos e meio sem chuva, crise hídrica sobre a nação de Israel. E agora o rei Acabe, vai diante do profeta, tem aquele negócio todo, Monte Carmelo, mata os profetas, aquela coisa toda, e o profeta vai subir ao monte e vai dizer, olha, vamos lá, e daqui a pouco, o que está vendo nada, 7 vezes depois vem o moço e fala, profeta, eu não estou vendo muita coisa não, estou vendo uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. Aí ele bate no ombro do moço e diz, corre, e fala para Acabe para ele correr, porque eu já ouço barulho de vento, e já tem nuvem. Fala para ele correr, porque a chuva vai pegar ele. Eu já ouço. Ele só viu o tamanho, mas ele disse, eu já ouço. Mas isso é outra palavra. Aí, o profeta agora está dizendo para ele, eu vou mandar a provisão, mas não como nos dias do seu pai. Eu vou fazer de novo, mas de outra forma. Deus está dizendo, eu vou mandar novamente água, mas não pense que eu vou fazer como nos dias do seu pai. Deus está dizendo para ele, porque com você eu estou construindo uma nova história. Alguém pegou, o irmão levantou a mão, alguém pegou, alguém tomou posse. Ele está dizendo, porque com teu pai eu trabalhei mostrando nuvem, vento e trazendo chuva. Com você eu vou trazer água, mas não tem nuvem, não tem vento e não tem chuva. Por quê? É Deus dizendo, eu faço milagres que se parecem, mas não uso a mesma forma.
Eu vou repetir, é Deus dizendo, eu faço milagres que eles até se parecem, mas eu não uso a mesma forma. Eu vou te provar. A Bíblia diz, meu irmão, que o povo sai e vai para o deserto, sai lá do Egito e vai para o deserto. A Bíblia diz que eles chegam no lugar e a água é amarga, deserto que eles colocam o nome de Mara. Aí a Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés assim, Moisés, pega esses gravetos aí e joga na água. Aí a Bíblia diz que Moisés joga os gravetos e a água fica boa. Mais um pouco à frente, lá no livro de Números, capítulo 15, se não me falha a memória, isso é em Êxodo 17, Mara, águas de Mara. Depois, Números, capítulo 15, se não me falha a memória, aí a água novamente falta, o povo está com sede, e Deus fala assim, Moisés, o que está acontecendo? Água, Senhor. Moisés, então, agora você toca na rocha. Moisés, toca na rocha. Aí Moisés toca na rocha, a água sai. Daqui a pouco o povo novamente, Senhor, está faltando água. De novo Moisés, agora você não toca, agora você fala. Mas Senhor, e aí? Não, primeiro Moisés, eu mandei você tocar, agora estou mandando você falar. Mas o resultado é água do mesmo jeito. Mas e a forma? Eu mudei. Alguém está entendendo o que eu estou tentando te dizer aqui? Está entendendo isso, sim ou não? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 19, Eliseu assume o ministério profético. Aí os moços vêm, Senhor, está vendo essa cidade aqui? É muito boa, mas a água é amarga, não produz nada. Ah é? Traz sal e uma vasilha nova. Vamos aonde? No meio? Não, vamos lá na fonte. Jogou água lá no deserto, uns gravetozinhos transformou a água amarga em água boa. Agora com o Eliseu, ele pega sal, bota numa vasilha nova e vai lá na fonte. Mas não poderia ter sido a mesma estratégia? Poderia. Mas sabe o que Deus está dizendo para a gente? Não fique apegado às coisas do passado, porque eu farei uma coisa nova. Porque tem gente que às vezes está olhando lá atrás e está dizendo, não, eu sei que Deus vai fazer algo, mas talvez você está se prendendo, você está preso dizendo assim, não, ele vai fazer como fez com o papai, não, ele vai fazer como fez com mamãe, não, ele vai fazer como fez com titia, não, ele vai fazer como fez há 20 anos atrás, não, ele vai enviar provisões semelhantes e até maiores, mas não se prenda a isso, porque Deus escreveu uma história com ele, com você Deus vai escrever outra história com você. Deus está dizendo para você, eu vou fazer algo novo, de uma forma nova que você não vai entender, porque eu estou te dando as minhas próprias experiências comigo. E é por isso que às vezes a gente não entende nada do que a gente passa. Porque tem hora que parece que a gente está até errado, porque quanto mais a gente procura fazer o certo, mais o negócio piora. Já parou nesse questionamento? Tu abre mão de tudo. Tu abre mão do pecado, das noites, das baladas, tu abre mão do mundo, tu abre mão de tudo, meu irmão, para andar fiel com Jesus. Aí parece que você tomou o rumo errado. Deserto quente, falta água. Aí você fala, não pode. Como que é isso? Sabe por quê? Porque Jesus está querendo escrever a própria história dele com você. Ele está mostrando para você que ele ainda se revela nos desertos da nossa vida, que ele ainda se revela nos vales da nossa vida, que ele ainda faz coisas que a gente nem imagina. Mas você precisa entender que quando ele te dar a direção, mesmo que você não entenda, obedeça. Porque o profeta dá ordem, sai. Isso aqui que é interessante. Da ordem sai. Poxa, e a água? Eles estão cavando aqui, mas eles não estão vendo nada acontecer. Só que quando Deus deu a ordem para eles aqui, fazei no vale muitas covas, Deus começou a fazer chover cá em cima, nos montes de Edom. Eles estão lá embaixo, cavando, sem ver nada, só acreditando em uma palavra que Deus deu, fazendo sem ver, fazendo sem entender, somente obedecendo a uma palavra que Deus deu para alguém, somente acreditando numa visão, somente acreditando numa direção, e eles estão cavando e estão acreditando. Deus falou que vai mandar água, só que quando Deus manda a palavra aqui, eles não estão vendo nada aqui, mas Deus está fazendo chover aqui. Eles passam o dia e a noite, e enquanto eles não estão vendo nada, a água está caindo aqui.
e eles estão trabalhando lá. E enquanto eles estão cavando aqui, Deus está mandando água lá. Eu não entendi. Tem horas na sua vida que para você viver o milagre de Deus, você vai ter que obedecer a instrução e a direção que Ele vai te dar, mesmo sem você ver nada e não acreditar e não tá vendo nada diante dos seus olhos. Tem hora que Deus vai falar para você assim: eu vou fazer. Aí você fala assim: mas como, Senhor? Não estou vendo. A porta não abriu, muito pelo contrário, a porta fechou. Fiquei desempregado. O que vai acontecer? Apenas faça o que Deus falou. Se Ele mandou fazer a cova, faça a cova. Se Ele mandou se preparar, se prepare. Porque alguém vai dizer assim: ah, apóstolo, poxa, eu já entrei em 2023, eu recebi a palavra e com a maior expectativa, poxa, mas até agora nada aconteceu. E o que você fez? Não, eu estou esperando aí um resultado, porque aí eu vou, quando sair, eu tomo essa decisão e eu vou lá na faculdade, eu vou abrir novamente a minha matrícula. É aí que você está enganado. Você está esperando a ordem errada. Você está esperando ver a água para depois você fazer. Deus está falando para alguém aqui: comece a cavar agora, porque quando eu liberei a palavra sobre a tua vida, eu garanto aquilo que eu falo, eu sustento aquilo que eu falo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Talvez alguém está aqui e está dizendo assim: ah, apóstolo, eu estou há anos e anos tentando fazer aquele negócio, não consigo. O que Deus quer saber não é o que você está tentando, é o que você já fez. Tu já foi lá fazer o orçamento? Tu já foi lá ver o preço? Tu já foi lá ver como que é a faculdade? Já? Não, eu estou esperando aquela porta. Tu está esperando o contrário, porque você está esperando ver a água, e você não tem que ver a água, você só tem que cavar. Mas eu tenho que reformar. Tu tem que reformar. Tu já foi na casa de material lá para ver quanto é que é o material? Não. Tu está andando com o carro velho caindo aos pedaços, tu fumaça mais, quebra, te deixa a pé toda hora, tu está falando: não, eu tenho que trocar de carro, tenho que trocar. Tu já foi lá na agência para poder ver o negócio? Não, eu estou esperando entrar um dinheiro. Tu está esperando errado. Eu estava falando: cave e deixa que eu mando água. Porque, sabe, Deus falou comigo daquele negócio lá, eu tenho vontade de reabrir a minha empresa, o meu negócio, e por causa disso, não, sabe por quê? Porque fulano falou que já abriu, já quebrou e tal, e eu estou esperando aí uma resposta. Deus está falando: se antecipa para você fazer a cova. Por quê? Porque enquanto você está fazendo a cova, a Bíblia, meu irmão, vai dizer que eles estavam cavando, mas a chuva estava caindo em outro lugar. A Bíblia diz que o Senhor trabalha em prol dos seus filhos, e Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Salmo 127. Em vão trabalham os construtores, se o Senhor não edificar, em vão edifica, guarda os sentinelas, se o Senhor não vigiar, em vão é dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. O que Deus está dizendo é: aprenda a descansar em mim, em quem falou com você. Você está perdendo o teu sono, você está perdendo a tua paz, você está perdendo a sua alegria, você está perdendo o ânimo de viver, quando Deus já falou com você: descansa em mim. O teu trabalho é descansar em mim, e deixa que prover é comigo. Prover é com Ele. Eles estão cavando, e o texto diz, eu fiz questão de ler: e pela manhã oferecendo oferta de manjares. Calma aí, a gente precisa entender isso aqui. Como que eles estão no deserto, na luta, na prova, e já acorda de manhã oferecendo a Deus por algo que nem aconteceu? Essa é a diferença. Porque quem recebe a palavra e crê, não espera acontecer para poder fazer. Ele acredita tanto no que Deus falou, que ele se antecipa para entregar a Deus aquilo que ele tem certeza do que vai acontecer.
Porque quando Deus fala algo ao teu respeito, guarde isso. Quando Deus libera uma palavra ao teu respeito, tem gente que vai rir, tem gente que vai desdenhar, tem gente que vai fazer chacota de você, mas pode acreditar, toda palavra que Deus gera ao teu respeito, tem alguém que vai acreditar. Deus sempre vai levantar alguém que acredita no projeto, Deus sempre vai levantar alguém que acredita na direção, Deus sempre vai levantar gente que acredita na visão que Ele deu, na direção que Ele deu. Apóstolo, eu não entendi. Deus trouxe alguém aqui para dizer: ei, não olhe para quem riu, para quem desdenhou, olhe para quem acreditou e está cavando cova contigo, porque vai chegar a hora que isso vai mudar. Eles estão oferecendo, e quando eles estão oferecendo de manhã, a noite toda choveu aqui. Só que de tanto chover aqui, isso aqui não conteve, e foi tanta água que aqui rompeu. Só que quem estava lá embaixo pegou a água do rompimento aqui de cima. Tem alguém que não entendeu, mas eu vou te dizer, nesse exato momento que nós estamos aqui, Deus está fazendo chover em algum lugar. Eu vou colocar a legenda para você. Tem gente que está sendo abençoado e não sabe por que está sendo abençoado. Tem lugares que Deus está fazendo mover, e tem gente que não sabe o porquê de tanta coisa. É porque tem coisas que vai encher tanto em um determinado lugar, que vai chegar uma hora que não vai aguentar e vai romper. E adivinha quem é que está na rota dessa água que vai descer? Quem acreditou lá embaixo na palavra do profeta e começou a cavar. Tem lugares que Deus já está derramando o milagre, que Deus já está fazendo acontecer, por causa de você que acreditou lá embaixo. Deus está abençoando pessoas, Deus está fazendo acontecer na vida de pessoas, por causa de você que acreditou no projeto e na obra dele aqui. Por você ter acreditado aqui, Ele está fazendo acontecer lá. E aí você fala assim: mas como que isso vai acontecer? Nem eu sei, nem você sabe, porque o nome disso é milagre. Quando eles estão oferecendo o sacrifício pela manhã, a água vem correndo pelo deserto de Edom, porque rompeu-se lá em cima. Talvez lá nas montanhas de Edom, ninguém sabia por que estava chovendo tanto, mas Deus sabia: eu vou fazer transbordar aqui, porque tem gente que acreditou na direção lá embaixo. Eu vou fazer transbordar aqui, porque tem gente que acreditou naquilo que eu falei lá embaixo. Deus está mudando posição de pessoas, Deus está fazendo acontecer trajetos que você nem imagina, para colocar gente na tua rota que talvez você nunca conheceu, gente na tua rota que você nunca viu na tua vida, e essas pessoas nem sabem o porquê. Sabe por quê, querido? Porque Ele está fazendo isso acontecer por causa de você. Essa semana eu me sentei para conversar com uma pessoa. Estamos num desafio gigantesco. E aí eu sentei para conversar com a pessoa. Eu não conhecia a pessoa. Quando a pessoa me recebeu, ela disse assim: eu te conheço. Eu disse: de onde? Eu já estive lá na igreja. Eu não lembro do senhor. Não, me perdoe. Não, tudo bem, mas eu te conheço. Começando a conversar com ele, ele disse: eu vim para Macaé no tempo da pandemia. Faz 2 anos que eu estou aqui. E eu não queria vir para esse lugar, mas Deus me trouxe aqui. E eu não queria muito estar aqui nessa cidade não. Aonde eu estava era muito melhor, mas Deus me colocou aqui nessa cidade. E eu, com as minhas palavras, e agora eu estou aqui. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo me trouxe a palavra, esse texto. Deus abençoou tanto e Deus fez tantas coisas que ele nem imaginava. E quando eu cheguei na sala dele, o Espírito Santo falou: eu fiz chover em outro lugar para que chegasse até aqui. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que aquilo que Deus vai fazer na sua vida é tão extraordinário, e eu não vim aqui para brincar com você. Eu vim aqui para ser boca de Deus para a tua vida e profeta do Senhor para a tua história.
Eu estou aqui para dizer para alguém que acreditou na palavra de Deus. Eu estou aqui para dizer para alguém que abriu mão de alguma coisa. Eu estou aqui para dizer para alguém que renunciou a alguma coisa. Eu estou aqui para dizer para alguém, meu irmão, que está vivendo dias de deserto, porque obedeceu a uma direção, porque obedeceu a uma voz. Dias que você talvez está pensando assim: eu vou morrer nesse deserto, eu não vou aguentar, não vai dar. Eu vim aqui para dizer para alguém: Deus te deu uma direção, e Ele tem visto aquilo que você fez, e por causa da tua obediência, Ele está derramando água em algum lugar, e quando você menos esperar, essa água correrá ao teu encontro, e virá temente você. Eu vim aqui para dizer para alguém: não abra mão, não retroceda, não pare, continue, porque tem água que vai correr nesse deserto, tem água que vai encher esse deserto. Você poderia estar muito melhor em outro lugar, você poderia estar muito melhor vivendo os teus próprios sonhos, mas Deus sabe que você abriu mão de muita coisa para viver os sonhos dele. Deus sabe que você abriu mão de muita coisa para viver ele. Quando a água vem, e eu caminho para o final, eu vou encerrar aqui. Eu fico tentando imaginar quem cavou uma cacimbazinha. Quando a água vem, eu fico tentando imaginar quem cavou uma búlicazinha. Eu fico tentando imaginar aquele que cavou assim um poço, o irmão que cavou a piscina. Eu fico tentando imaginar. A água passou e vem o outro e fala: irmão, um pouquinho dessa água aí. Como assim, irmão? A água veio para todo mundo. Você não tem mais água não? Não, cara, é que a minha cova foi pequena, eu cavei pouco. Ele: cara, não posso fazer nada, mas toma aí. Eu fico imaginando o outro lavando o rosto, bebendo água, esbanjando, aquela coisa toda. Eu fico, sabe, sou eu, mente de pregador, é coisa terrível. Eu fico imaginando, conjecturando, os camaradas no deserto, no vale, uma seca danada. No outro dia, eles com água, fartura, porque Deus disse: eu encherei este vale de tanta água, que não somente vocês bebereis, mas os vossos animais, os vossos gados bebereis. Não haverá necessidade de nada. E outra coisa, e se isso ainda for pouco, eu vou adiante de vocês e vou derrotar os inimigos, e tudo que for fortificado eu vou destruir, porque eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. A água vermelha, porque é deserto de Edom, é vermelha, a geografia é essa, e eles estão ali. Para eles é provisão, para os inimigos, morte. Eles estão dizendo: se mataram, eles se mataram de tanta fome, tanta sede, se mataram. Não, mas a Bíblia diz que o Senhor enviou a provisão para eles, terror para os inimigos, porque aquilo que é para quem Deus separou, não vai servir para quem tentar se meter no meio. Eu vou te dizer novamente, porque aquilo que Deus separou, para quem Ele fez promessa, é diferente para quem não tem aliança com Ele, meu irmão. E a Bíblia diz que a provisão veio no meio de um vale, no meio de um deserto, no meio de um lugar aonde não tinha nada, aonde não tinha aparentemente nada. Mas sabe o que Deus está dizendo para eles? Eu enviei a minha provisão, agora vocês têm que ter aonde armazenar. Eu vim aqui liberar um decreto espiritual sobre a tua vida. Se prepare para você armazenar o que Deus vai mandar. Se prepare para você armazenar o que Deus vai fazer. Se você não crê nessa palavra, tudo bem, mas eu creio, porque eu estou me preparando para isso. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Se prepare, porque tem gente que está olhando e está dizendo assim: agora está jeito, não tem jeito, agora morreu, meu irmão está no deserto, não tem para onde ir. Não sabe ele que você está debaixo de uma direção de Deus. Se prepare, porque tem água nesse deserto que Deus vai mandar. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai enviar a provisão, Deus vai enviar a água, mas é você que tem que fazer o reservatório para armazenar aquilo que Deus vai te mandar. O irmão lá
tem muita água, porque ele armazenou. Porque quanto mais água, mais sacrifício ele fez para cavar. Então, meu irmão, fique tranquilo. Só tem uma coisa: aquele que Deus chama não morre no deserto. Quem Deus chama não morre no deserto. Quem Deus chama, Ele sustenta e fortalece. Tem alguém crendo comigo aqui nessa noite? Se coloque, posso, pastor Jacques, pedir para se colocar de pé? Se coloque de pé em nome de Jesus.